Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Emerson Montanha. Esse daqui é o Monte Webcast especial na Baixada, aqui nos estúdios Manancial Podcast, com o Íris Basílio, porque esse aqui vai estar na rede SDP TV, acabou os esculacho, né? Então agora na TV estamos tirando onda, né? Estamos tirando onda. Agora a gente agora é SDP TV. Íris Basílio. Muito chique, né, gente? Boa noite, você que está aí com a gente, obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, gente. Olha, o tema que a gente vai falar está enchendo os consultórios de psiquiatria, psicologia, terapia. Tem feito o povo gastar fortunas para tentar encontrar uma solução. O que é? São as crenças limitantes na infância, aquilo que a gente passa na infância influencia a vida adulta. Você sabia que tem muita gente que não consegue se relacionar? Sabia disso, Montanha? Não consegue se relacionar, não consegue prosperar, não consegue dar certo numa área, fica pulando de emprego em emprego. Quando você vai ver, isso tudo está relacionado a determinadas situações que a pessoa passou na infância. Seja bullying, seja violência sexual, seja violência mesmo física no âmbito da família. Então, tudo isso faz com que essa criança ela vai crescendo nesse ambiente, e aí quando chega adulta, né, na fase adulta, isso solta do seu cérebro, e isso aí define todo um comportamento. Aí leva ansiedade, depressão, angústia, pânico, um medo generalizado, e você não sabe por quê. Maravilha. Hoje nós vamos reagir a alguns vídeos, né, que ela separou para a gente aqui, Iris Basílio, né, a rainha da cocriação vai desmistificar alguns vídeos aqui. Aqui a gente está vendo aqui o episódio que foi pro ar, né, recentemente. Olha, esse episódio, inclusive, deu o que falar, né? Questão de traição, de relacionamento aberto. Se você não viu, procura aí para você poder assistir. Esse é a cena do filme Motivação contra o Bullying. Segundo ela, foi uma ganhador de um Oscar. Tá escrito ali. A controvérsia? O que será, hein? Olha isso. Eu tenho um senhor máquina de lavar da minha própria casa. O que aquele idiota estava fazendo na sua casa? Ele era o namorado da mãe. Já tá namorando. Sabe? Eu tô muito decepcionado com a sua irmã. Ele tá olhando. Não faz contato visual, ele nem tem pergunta. E você tá olhando. Eu vou encarar. Para com isso. Para. Ô, Plutinha. Se eu quisesse te ver no refeitório, eu teria te amarrado no pé da mesa. O seu otário. Você não vai falar com ele assim na minha frente. Oh, por quê? Você vai fazer o quê? Eu tenho vontade de ver esse filme aí. Se identificou aí? O que eu vou fazer? Primeiro, devo chamar o seu papai. Devolva minha bola agora, trouxa. Sabe, Stan? Eu tenho pena de você. Você nem me conhece. Conheço sim. Bem até demais. Você é o cara. É o capitão do time de basquete, né? Fica com as meninas bonitas. O colégio é o seu reino. Mas, pessoal, o Stan é um valentão. Por quê? Seria fácil dizer que o Stan enche o saco dos mais fracos simplesmente porque ele é um babaca. Não. Esse cara é muito mais complexo que isso. De acordo com os psiquiatras famosos, o Stan é um valentão por uma dessas três razões. Por baixo de toda essa brutalidade e machismo, está uma garotinha insegura tentando sair de si. Chamou de chola. 2. O cérebro do Stan é mal desenvolvido, como o de um homem das cavernas. E, portanto, ele é incapaz de usar o autocontrole.
Então ele age agressivamente. E a terceira razão é o tamanho do peitinho dele. Vai chorar, vai chorar. Gente, olha, eu não sei você que está assistindo, Montanha, mas me deu vontade de aplaudir. Me deu vontade de aplaudir o agressor, né, gente? O que está fazendo bullying aí, né? E aí, Montanha, o que você achou desse vídeo? Não, o vídeo, uma espécie de trailer, né? Ele me chamou a atenção em dois aspectos. Você falou da questão do bullying, né? Mas existe um bullying que está sendo contado, relatado ali pelo menino. Depois tem a prática do bullying, depois tem o revide do bullying em público. Né? Então são algumas etapas ali, mas me chamou a atenção, me deu vontade de assistir. Gente, o que a gente percebe, né, nesse vídeo, né, com essa primeira cena, quando aquele grandão vem e rouba o lanche, né? E qual é o aspecto? Ele era menor, ele usava óculos, então ele tinha aí uma fragilidade perto do outro que era maior de tamanho, né? E quando o cara vai e faz isso, qual é o sentimento que desperta naquele que teve o lanche roubado? Primeiro, de perda. Segundo, de humilhação, né? Uma agressão, porque... E você vê que ele não revida, né? O menino, primeiro, ele não revida. Então, e aí, no segundo, como você falou, ele está contando. E aí eu me coloquei no lugar daquele menino que ele falou assim, não, onde você enfiou a cabeça na privada? Onde ele enfiou a cabeça na privada sua? Eu falei, na minha casa. Então, quer dizer, esse agressor, além de fazer o bullying com ele na escola, também era namorado da irmã e convivia com ele. Agora, você imagina você viver exatamente isso. Às vezes, gente, é a realidade de muita família. Seja um primo que faz esse tipo de bullying, seja um irmão que faz esse tipo de bullying, um enteado junto com um filho que faz esse tipo de bullying. E aí, às vezes, gente, dentro da própria casa acontecem coisas que você nem sabe, que você como mãe e pai, você vê um filho seu mais calado, você vê um filho mais introspectivo, né? E você não sabe o que está acontecendo. E aí, a terceira questão, como você falou, é a questão da reação. Só que nem sempre a gente tem aquilo que a gente viu no filme, que é a pessoa que levanta, que reage, que revida, que defende, né? Muitas vezes esse medo, ele toma conta. E aí a pergunta que eu te faço, você que está assistindo, você acha que esses meninos que estavam sofrendo bullying, que estavam se sentindo humilhados, ameaçados, isso é só da adolescência? Isso é só na adolescência e depois acabou? Foi aquele evento? A neurociência fala que toda essa questão da infância, ela marca a tua vida. Isso faz com que você não tenha uma personalidade, né, forte, causa medo. Então você é aquela pessoa insegura, que está sempre naquela iminência de que algo ruim vai acontecer. Por quê? Porque você viveu uma vida inteira sendo humilhado. Então, por exemplo, quando isso é com a mulher, muitas vezes as mulheres se colocam, meninas que sofreram bullying, por exemplo, eu sofri muito bullying na escola, tanto no interior, lá em Campos, porque eu era muito magrela, porque meu cabelo era assim, era assado, porque eu era branca, então ficavam me chamando de brancura ranço, sabão homem, eu sempre fui alta, aí me chamavam de espanador da lua. Eu tenho memórias do meu jardim, daquele início ali, lá em Talva, eu correndo das crianças, por conta dessas questões. Quando chega no segundo grau, quando a gente vem aqui para o Rio, aí a humilhação, o bullying era outro, que a gente veio do interior. Então eu escutava, esses vocês vieram da onde? A gente era muito pobre, então usava roupa dos outros, sapato furado, então todo tipo de segundo grau, assim, essas humilhações, essas coisas a gente sofria. E por muito tempo, por muito tempo, eu carreguei essa Iris que era humilhada, essa Iris que sofria bullying. Então tive que ter assim, muito trabalho para poder me desvencilhar disso tudo, né? E hoje, tá bom, a sua opinião não me importa. Então, a neurociência, ela vem mostrar
gente, o nosso cérebro, nosso consciente, a nossa mente, ela é formada de 5%, 5 a 7% de mente consciente e o restante de mente inconsciente. Então, é como se fosse aqui, ó, um iceberg. Aquilo que está à mostra é a sua mente consciente, que só é formada a partir dos 7 anos de idade. E aqui embaixo é toda a sua mente inconsciente. Então, é aquela situação que você viveu, mas muitas vezes você nem se lembra. Mas quando você vivencia isso na fase adulta, é aquele frio na barriga, é aquela vergonha, não vou falar em público, não, porque eu tenho vergonha. Por quê? Porque todas essas crenças limitantes, elas vêm e aparecem e forjam o teu caráter e a tua personalidade. Dinamismo, senão a gente não vai conseguir mostrar. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, dinamismo, gente, aqui ele tá falando que eu tô falando muito, tá, gente? Bom, Gustavo, eu queria saber agora de você, qual que é a sua opinião, né, sobre os contos africanos? Se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje. Eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom, eu gosto bastante da história africana. Gosto de ouvir história africana, às vezes até de fazer, porque eu acho que se eu for um afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. Você acha importante, né, esses contos que trazem todos esses ensinamentos para combater também o preconceito? Que normalmente quando a gente ouve história de reis, rainhas, princesas, são poucos personagens negros que aparecem na televisão, né? E agora, com esses contos, a gente tem essa história aí de um rei que ele tem uma atitude diferente, né? Um rei generoso. Você acha que isso, as outras crianças ouvindo, né? As crianças que não são negras, as crianças brancas, elas aprendem a respeitar pessoas de todas as raças, todas as cores? Eu acho que aprende a respeitar, aprende que também, que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar no conjunto, uma equipe bem grande, para a gente poder combater o preconceito, combater a fome. Mas praticamente tudo, porque tudo nesse mundo que não debate vai ter sempre alguém que vai ser racista, vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, para poder não você debater com a pessoa, mas você mostrar para ela como que é você ser negro do ponto de vista, mudar o ponto de vista da pessoa, para como você se vê. Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar, para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista. Isso que vai mostrar para a pessoa que mesmo, você é negro, você é isso. Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda a cor da pele. E a personalidade, porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Gente, eu quero o Gustavo para chamar de meu. Nossa, Nossa, eu quero o Gustavo para chamar de meu, gente. Impressionante, Montanha, viu? Tu esperava? 10 anos. Eu acho que o moleque domina as palavras, entendeu? Quando eu falo toma passeio, eu falei que tem um vocabulário diferenciado mesmo. Né? E não é qualquer um, né? É um moleque bem estudado, não sei se a escola particular, a gente não sabe. Foi uma reportagem aleatória ali, a gente não tem muito detalhe, mas eu achei bem interessante até o tema, o garoto é bem posicionado. A gente, na verdade, são poucas as crianças que têm essa idade, que têm esse esclarecimento, sabe que é racismo de fato, sabe quem deveriam ser os seus ídolos, né? E com essa questão do emburrecimento aí coletivo, a gente cada vez menos vê crianças com esses dotes. Não, é impressionante. Você reparou quando ele falou o que é ser fraco e o que é ser forte. Ele falou assim, olha, respeitar, mostrar a diferença, né, aceitar, isso não é ser fraco. Ser arrogante que é ser fraco. É você não aceitar, é você achar que a cor de pele, aquilo que ele falou, não, eu tenho os 2 rins, eu tenho pâncreas, eu sou igual a você.
O que muda é a cor da pele. Então, o Gustavo, ele não passa por situações de preconceito, de racismo? É lógico que passa, porque ele fala com muita propriedade sobre esse assunto. Mas olha a forma como ele se posiciona, como ele fala. Então, assim, você vê a diferença. Quando você vê no primeiro vídeo, então, crianças passando por situação de humilhação, por preconceito porque eram mais fracos, né? Não do racismo propriamente dito, porque o tema não era esse. E como reagia. E como o Gustavo ele traz uma questão real, porque o primeiro vídeo foi em filme, né? Mas o Gustavo não. Então, assim, como que a gente pode fazer, que é uma segunda questão da reação, como lidar com as crenças limitantes? É desde pequeno, você tá atento, sabe? Largar mais isso aqui, dá licença, largar mais isso aqui, você, pai, mãe, e prestar mais atenção no seu filho. Saber se seu filho, o que seu filho está passando na escola, né? Fornecer boas leituras para o seu filho, mostrar ao seu filho quem ele é, né? Que ele tem um valor independente da cor de pele, de ser deficiente físico, se tem uma perna, se tem duas, se é cego, se é surdo. Somos todos seres humanos. Temos a mesma essência que a essência do Criador. Então, somos um só. Por quê? Porque temos a mesma fonte criadora. Então, não é o tom de pele que vai fazer diferença, não é a questão social que vai fazer diferença. Então, é você criar, né, porque quando a gente muda uma sociedade, quando a gente atua na infância, mas muitas vezes a gente tem delegado essa criação para o celular, para o computador, né, para as babás, e você não tem tido tempo de qualidade, presença com seu filho. Então, o que é presença? Quando você está ali, você está focado no teu filho, você está conversando, você está brincando, e não no telefone, não no computador. Eu estou aqui com você, meu filho, eu estou jantando, mas está aqui no telefone. Então, esse estado de presença, ele é fundamental para a gente estar trabalhando essas crenças limitantes para formar seres humanos fortes, conscientes, assim como o Gustavo aí, de 10 anos. Maravilha, maravilha. Vamos pro próximo aqui? A gente... Vou ter que optar em qual dos dois. Depois bota o outro, que esse aí já é bullying, bota o filme. Bullying também? Eu quero fazer da juíza. Tem a reportagem do Fantástico e tem a juíza. Mas aí a gente não precisa passar tudo, não. Só todo o país. 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Mas esse número pode ser bem maior, porque nem todo o caso é denunciado. No Congresso Nacional, um projeto polêmico, conhecido como Lei da Palmada, e que não vai mais permitir qualquer tipo de castigo físico, está parado há mais de um ano. O Fantástico entra nessa discussão agora representa um retrato da violência e da omissão contra a criança no Brasil. Uma reportagem especial de Marcelo Canelas, Lorena Valdeira e Wellington Consente. Está na lei, na Constituição, a infância é prioridade absoluta, com todas as garantias do direito à vida, ao respeito, à convivência com a família. Mas como será que o Brasil está tratando suas crianças? O que você vai ver agora é o resultado de um ano de investigação. O Fantástico percorreu delegacias e hospitais, acompanhou a rotina de conselhos tutelares, conversou com pais e filhos, ouviu relatos, confissões, desabafos e comprovou o quanto a negligência e a crueldade podem atingir o que há de puro e belo em toda criança. Esse quadro do Max Ernst, que apareceu em 1926, ele retrata a Virgem, da maneira como vista pelo pintor surrealista, castigando o menino Jesus na frente de 3 testemunhas. E o detalhe é que quando ela bate no menino, porque está o bumbum vermelho das palmadas, a auréola da criança cai. No momento em que você violenta uma criança, você destrói a pureza dela. A partir daí, a vida dela vai mudar para sempre. A psicóloga Ana Cristina de Mello conheceu Renato em 1992, quando ele tinha 10 anos. Aqui no Brasil, é o caso mais grave que eu conheço. Eu fui vítima de violência na minha infância, né? Por parte da minha biológica, né? Então, ela me dava chute, ao ponto de eu cair no chão, ela me jogava na parede, ela batia minha cabeça na parede até
Isso, o rosto dele já mostra a marca. Exatamente. O bacana desse daí, que você vê que a própria fisionomia, uma coisa que aconteceu na infância, né? Ele tá adulto, mas a fisionomia dele marca uma dor, marca, né, uma tristeza, o olhar triste, né? E a gente pensa, aí foi fantástico de alguns anos, mas hoje, 2023, nesse exato momento que a gente está aqui gravando, que a gente está aqui nesse programa, milhares de crianças estão sendo espancadas, estão sendo queimadas com guimba de cigarro, estão sofrendo, né, humilhações dentro de casa. Então, essa questão da violência, né, você imagina o impacto disso. E a gente vê os casos aí até de assassinato, né, de pai que joga o filho pela janela, o outro que bate até espancar, deixa marcas, né? Todo mundo viu aí o caso aí do Jairinho, né? Aqui no Rio de Janeiro, aquela coisa que impactou todo mundo. E tem um detalhe, impactou por quê? Por que você acha, Montanha, que esse caso do Jairinho impactou, né? Foi uma mobilização aqui e em todo o país? Porque ele é uma figura pública. Uma figura pública, é rico, porque nas favelas, nas comunidades, isso acontece dia após dia. E ninguém, sinceramente, ninguém está nem aí. Eu mesmo acompanhei um caso que foi feita uma denúncia para o Conselho Tutelar para maus tratos da mãe em relação à menina, e o Conselho Tutelar nunca visitou essa criança. Né? Não estou aqui criticando, a gente sabe que as questões públicas, né? O Conselho Tutelar tem as suas demandas, tem os seus... Tem as suas deficiências. Mas até isso existe uma discriminação nesse país. Então, quando a questão é de elite, porque era rico, porque era figura pública, porque era isso, porque era aquilo, mas a violência, ela causa os mesmos traumas e é uma coisa que a gente não pode fechar o olho. Sabe por quê? Porque existe consequência. Nesse vídeo aí, a gente vai ver uma das consequências. Então você vai pra cá. Se não aceitar. Foi processo você. Processo você. Aí eu volto pra lá. Volta pra lá. Não aceito. Não, por quê? Até pra casa é pior. É verdade que você furtou no dia 9 de fevereiro de 2006? Sim, senhora. E costa dos olhos você admitiu, né? Sim. Mas a gente verificou aqui que a sua primeira passagem, quando tu não for de maior gravidade, você tem família, sua mãe está aqui te acompanhando. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão, ou seja, uma espécie de perdão. Mas para isso você tem que concordar. Porque o que acontece? O Ministério Público tem essa prerrogativa de poder conceder remissão. O que é isso? É um perdão. Como um ato que você praticou foi um ato de baixa gravidade, o promotor diz, olha, eu vou lhe perdoar por esse fato, mas vai lhe dizer para você não fazer isso de novo, porque se você fizer isso de novo, você pode sofrer um tiro mais grave. Mas você também tem essa opção. O processo pode prosseguir. Né? Então, o que a doutora promotora queria saber é o seguinte, é se você realmente aceita esse perdão, concorda, ou se você prefere que o processo prossiga. Aí eu volto para casa. Receber o perdão, você vai ser liberado e vai vir para casa. E amanhã, somente retira da instituição, você vai para casa. E se eu não aceitar? É o processo você. Peraí. Aí eu volto pra lá. Volta pra lá. Não aceito. Não, por quê? Isso é verdade? Não, senhora. Pode parar por aí. Gente, esse vídeo, ele mostra um caso real. É uma minissérie que consta na vara de família, uma juíza que trata só da infância e da adolescência, né? Então, as pessoas que vão para essas instituições e tal, que são presas e tal. E essa menina, ela foi, né, presa e tal, por determinados crimes. E aí, por ser a primeira vez, a juíza concede a ela o direito dela ser liberada, cumprir em casa e tal. E ela se recusa. E aí você viu por que ela recusa? Ela diz, não, porque em casa é pior. Agora, vamos lá. Que ambiente é esse, doméstico, de casa, que é pior do que uma instituição de reclusão para menores? Né? Uma FEBEM, por exemplo. Então, assim, a angústia, a violência, né, no ambiente de família, que é para ser um ambiente, né, protetor, um ambiente, né, alegre. A nossa casa é nosso templo sagrado, né? A gente tem que chegar e tem que ter bem-estar, é ali que a gente se recarrega. E aí a pergunta é, que tipo de adulto essa menina vai ser? Porque ela é adolescente. Ela é hoje reflexo do que ela foi na infância. E ela vai ser uma adulta reflexo do que ela está sendo na infância e na adolescência.
Então, isso aí a gente vê a importância, sabe, das crenças limitantes, daquilo que a gente passa na infância. Então, se você é mãe, você é pai, e que de repente tem seu filho pequeno, preste bastante atenção, sabe? Até os 7 anos, principalmente, do que essa criança está vendo, o que ela está sendo submetida, porque com certeza você pode impactar positivamente no tipo de ser humano que seu filho vai ser, ou negativamente também no tipo de filho, de ser humano, né, que a gente vai ter aí na sociedade. Maravilha, maravilha. Assim, e quem passa por essa dificuldade, só para a gente poder arrematar, quem passa por essa dificuldade, qual é a recomendação que você daria? Gente, existem centros, né, de tratamento, de acompanhamento, de psicologia, de reprogramação mental, de terapias, né, de conflitos familiares. Então, eu mesma sou terapeuta e reprogramadora mental, então a gente atua também nessa área das questões familiares, na questão de criança, né, dos relacionamentos. Então, muitas vezes isso acontece quando os pais se separam e aí usam a criança como meio de barganha, você está causando uma lesão, sabe, terrível no inconsciente, no emocional dessa criança. Então, o diálogo, gente, é a chave de tudo, né? Diálogo, bom senso e sempre ouvir essa criança, né? É claro que tem um outro viés também que causa muito isso. Como nós pais trabalhamos muito, né? Estamos muito ausentes, qual é a chave de barganha que a gente usa para compensar essa ausência? É dizer sim para tudo. E aí estamos criando também adolescentes, homens e mulheres fracos, que não conseguem ouvir um não. E quando chegar a fase da adolescência, que uma namorada ou um namorado diz não, termina, vai se matar, porque não consegue lidar com não. Então é um perigo também dessa questão do extremo. Por isso que eu falo, né, educação e tudo. Meu lema é sempre o caminho do meio. Porque o caminho do meio, nem ao extremo, nem os extremos são muito perigosos. Tanto da questão da correção, da violência, quanto também da banalização da educação, né, e do acompanhamento dos pais em relação aos filhos. O caminho do meio é a solução. Maravilha, maravilha. Esse foi o Monte Webcast na TV, com Iris Basílio, Emerson Montanha, na rede SDP TV, né? Fica ligado, nós estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, né? Na emissora que o Brasil quer ver. Beleza? Tamo junto. Né? E você que está no YouTube, se inscreve no canal, comenta e participa aí para a gente trazer mais temas como esse, né? Para você apreciar. Beijo do Pesadão. E siga a gente nas redes honra. sociais, né? Iris.Basílio, Monte Webcast, né? E vai ser um prazer ter você lá com a gente, tá certo? Beijos. Acabou de culacho.